que era o aprendizado é mais importante que o resultado. E o aprendizado ele tem que ser utilizado, senão é aí que ele perde o valor. E eu entendi que não é um jogo só de vender e entregar, é um jogo de fazer as peças se encaixarem. E essas peças precisam se encaixar para o negócio poder funcionar. E essas peças elas não se encaixam da noite para o dia. É um processo. Beleza, a gente validou, a gente sabe o que não funciona, a gente sabe aonde estão os erros, a gente corrige e no próximo a gente traz o resultado. Mas quando a gente acertou a mão, foi desproporcional assim, os resultados que a gente teve. As empresas são máquinas, elas são maiores do que o dono delas. Elas transcendem o dono delas. E que se você tirar o dono, ela precisa continuar funcionando exatamente igual. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ele fez algo que é raro no digital. Montou uma empresa e não só faturou milhões, mas desenhou essa empresa para ser vendida num processo multimilionário. Depois disso, se encontrou como mentor de negócios. Você hoje vai conhecer o Robson Marques, fundador da Outfox. E aí, Robson, se apresenta para a galera do VDcast, cara. Fala, Vitor. Super prazer estar aqui, cara. Prazer meu. Muito bom caminhar contigo e compartilhar um pouco com a tua audiência aqui essa história, essa jornada. E, enfim, mostrar o que deu certo e o que deu errado também, né? Eu gosto disso, os dois lados, porque é isso que faz a galera aprender, né? É isso. As verdadeiras lições estão aí. É isso, porque as vitórias todo mundo sabe contar. Mas elas são sempre contadas num palco, né? E aí as pessoas acham que é só o palco. E a gente precisa enxergar os bastidores, os desafios, as noites não dormidas, tudo aquilo que deu errado antes de dar certo e que não é linear, né? É uma montanha russa. Tem dias bons, dias ruins, dias melhores, dias piores. Gostei de já chegar falando que vai mostrar o bonito e o não tão bonito assim. Acho isso muito bacana. Mas, cara, o que você pode falar para botar o pé na porta pra galera já escutar você até o final desse episódio aqui? O que você conquistou? Vamos falar a parte boa agora. Vamos. A parte boa é que a gente conseguiu construir uma empresa, escalar e em 4 anos chamar a atenção do mercado e ser vendido, ser comprado, né, adquirido por um grupo internacional, numa negociação avaliada em 150 milhões de reais. Massa. Então essa foi a parte bonita da jornada. Faz a galera já ouvir até o final, já deve dar pra galera escutar até o final, né? Dá. Então beleza. E aí, como é que foi pra você esse processo? Desde o início você pensou nisso? Então assim, essa história não começou numa jornada de sucesso, né? O que despertou meu desejo para empreender foi meu pai. Quando eu tinha 13 anos, ele deixou um emprego estável e falou, vou empreender. Começou a fabricar bolsa no fundo de casa. Uau. E aí ele saía de madrugada todo dia para vender essas bolsas numa Brasília velha. E voltava na hora do almoço para a gente fabricar junto mais bolsas. Uau. E ele sair de novo no dia seguinte e vender. Então assim, foram os anos mais difíceis da nossa vida. Era desafiador, mas meu pai estava empenhado naquilo. E levou 5 anos para ele começar a ter muitos resultados. Uau. Quando eu parei de trabalhar com ele estava com 30 funcionários no chão de fábrica, produzindo alimento. Fora os vendedores, os entregadores e toda a operação ali de logística e distribuição que ele tinha montado, distribuindo praticamente metade do Brasil, aquilo que ele estava produzindo. Que massa! E começou você ali mesmo com ele começou, montando. Exatamente, ele deixando o emprego dele para falar, não, eu vou empreender. Só que eu não trabalhei com ele o tempo todo, porque eu era relutante. Eu não queria, eu queria encontrar meu próprio caminho, eu queria buscar minha própria carreira, construir minha própria carreira. Então, em alguns momentos eu trabalhei com ele, cheguei a fazer as entregas, viajava 3.000 quilômetros por semana, trabalhei no chão de fábrica ajudando a produzir, trabalhei no administrativo ajudando a controlar as contas, financeiro e todas aquelas coisas. Enfim, eu acumulei a experiência de um negócio tradicional, mas eu era muito relutante. Então, a minha busca estava mais do lado de fora, indo estudar. E aí eu fiz tecnologia no 2º grau, me formei em processamento de dados e fiz faculdade de publicidade. E vim para São Paulo para fazer redação publicitária, copywriting. Copywriting, né? O nome menos sexy. É o nome sem copy de copy, né? Exatamente. Mas massa. Isso era em 2002. Que legal. Então, assim, não tinha YouTube ainda. Não tinha redes sociais. Não tinha iPhone. Não tinha nada disso. Era 2002. Então, era um tipo diferente de copywriting, né? Era o copywriting raiz. Só que ali, fazendo aquela especialização, aquela pós-graduação e me formando, e indo para o mercado, eu tive muitos bons mentores. E eu comecei a perceber uma coisa nesses mentores. Todos eles tinham uma coisa em comum. Eles construíam uma carreira de muito sucesso como copywriters. E no final da carreira, eles largavam tudo para montar a própria agência, para montar o próprio negócio. É uma curva de carreira comum, né? Comum. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu falei, por que eu preciso esperar 30 anos para empreender? Por que eu não posso começar a empreender agora? Já que esse é o objetivo final da carreira.
Uau. E aquilo começou a me incomodar. E aí em 2006 eu tomei a decisão de largar tudo que eu estava fazendo, largar minha carreira em publicidade e empreender. E aí eu voltei, trabalhei com meu pai 1 ano e fui montar meu próprio negócio. Que massa. E meu primeiro negócio foi uma fábrica de salgadinho para festa. Essa parte da história eu não sabia, não. Sério, cara? Fábrica de salgadinho para festa. Virava a noite fabricando, como meu pai. E no dia seguinte saía para rua para vender. Uau. Uma jornada muito parecida, né? De muitos desafios ali. A gente ficou uns 2 anos nesse projeto. A gente acabou vendendo essa fábrica. Mas, assim, foi muito trabalho e pouco resultado. Mas muita experiência, né? Muita experiência. Eu acredito que as pessoas valorizam demais o resultado, cedo demais, sendo que o que mais vale é a experiência, porque Exatamente. depois você pode construir tudo tão mais rápido e tão melhor, né? E você vai falar um pouco dessa pegada aí do cara que vende a empresa, né? Porque olhando esse caminho que algumas pessoas seguem, e é a minoria do nosso mercado digital, normalmente não é na primeira venda que eles explodem, né? Não. Na real, na segunda eles se preparam, na segunda, na terceira eles estão muito melhores porque não cometem os erros das primeiras transações, conseguem saber o que funciona, o que faz diferença ou não. E eu vejo que as pessoas às vezes depositam muita esperança no primeira iniciativa, né? Sendo que, poxa, o que mais vale, mais do que o resultado, é a experiência e quem a pessoa se torna, né? É isso. É uma expectativa desalinhada, né? E isso era uma coisa que a gente carregava muito na cultura da empresa, do projeto que funcionou. Que era o aprendizado é mais importante que o resultado. Boa. E o aprendizado ele tem que ser utilizado. Senão é aí que ele perde o valor. Se você aprender e não usar o que você aprendeu, você vai começar a achar que realmente não tem valor. Mas é o aprendizado que te leva para o próximo degrau. E que vai te levando para cima, e que no final das contas, a consequência é o resultado. Então, aprendizado, ele precisa ser a parte mais valiosa da jornada, com certeza. Que massa, cara. E quais foram os aprendizados? Como é que foi? Segue aí na jornada que eu quero saber. Vamos lá. Então, passei ali por essa experiência, por esse aprendizado da construção de um negócio tradicional, com salgadinhos para festa. Como eu já tinha bagagem de tecnologia também, meu segundo projeto foi construir uma startup. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Isso foi em 2008. E comecei Cedo, né? Cedo. Pro cenário. Sim, no Brasil a gente começou a falar em 2012 de startup. E aí ali eu já comecei a me conectar com fundos de investimento, investidores anjo, como isso funcionava, os playbooks do Vale do Silício, qual que era a jornada de construção de uma startup. E aí eu construí uma plataforma de busca e comparação de preços para lojas físicas. Aliás, a gente já tinha o case do Buscapé no Brasil, que tinha sido vendido em 2007, se eu não me engano. Então a gente já tinha uma inspiração muito grande já existia, aqui. né? Ó, já existe, existia. tem isso aqui. Sim, é possível. Alguém já tinha autorizado, né? Como você gosta de dizer. Sim, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Exatamente. E fiquei 2, 3 anos nesse projeto também. Mas, de novo, era 2008. E eu estava querendo digitalizar o comércio local. Eles estavam longe de querer se preocupar com isso. Eles tinham muitos outros problemas ainda. E nem viam oportunidade nisso ainda. E ninguém tinha iPhone na mão. Era 2008. Apesar de ter sido criado em 2007, a gente foi começar a ver no Brasil em 2010, né, 2011. Então não tinha condições técnicas de ajudar eles a fazerem aquilo. No final das contas, tinham outras empresas tentando fazer a mesma coisa, nenhuma delas teve resultado expressivo. O Google acabou sendo quem consolidou essa ideia de ter o mapa de todos os negócios locais, não com preço, não com comparador, mas de alguma forma dando acesso para as pessoas encontrarem os lugares, né? E aí depois disso vieram vários outros projetos menores, todos com muito trabalho e pouco resultado, até que em 2014 eu descobri o marketing digital. E aí em 2015 eu fiz meu primeiro lançamento. Já era uma escola de programação. Que massa. Só que eu tive esse problema que você acabou de citar, expectativa muito alta, achando que no meu primeiro lançamento eu ia fazer 100 mil e era diferente de tudo aquilo que eu já tinha passado antes. Era uma oportunidade nova, de um jeito novo de fazer e que a técnica ia mudar completamente o jeito como os negócios eram construídos. O que não era uma verdade. Só que eu me decepcionei com o resultado, cancelei a turma, devolvi o dinheiro de todo mundo. Sério, cara. E qual que foi o resultado? Eu chamei as pessoas nos grupos que eu participava, tive ali em torno de 400 leads no lançamento e fiz 10 mil reais. 10 vendas a 1.000? 10 vendas a 1.000. Tá. No meu primeiro lançamento, com 0 investimento, né? Foi só vamos combinar, convite orgânico. Hoje, com a visão de hoje, você sabe que foi muito legal, foi né? Extraordinário. Era a semente que validou. Era a semente que eu precisava para explodir e fazer o negócio crescer. Mas com a cabeça da época, como você estava esperando 10 vezes mais, foi broxante, né? Foi decepcionante totalmente. Mas foi uma parte importante da bagagem que me preparou para em 2017 eu falar, agora eu entendi melhor como esse jogo funciona. Uau, cara. E eu entendi que não é um jogo só de vender e entregar.
É um jogo de fazer as peças se encaixarem. E essas peças precisam se encaixar para o negócio poder funcionar. E essas peças elas não se encaixam da noite para o dia. É um processo. É uma construção. Então, quando a gente começou a Rocket City, a gente levou 1 ano para encontrar esse nosso encaixe, para conseguir conectar todas as peças. Então, foi um primeiro ano de muito aprendizado, só que a nossa mentalidade já era de o aprendizado é mais importante que o resultado. E a gente não... A gente comemorava até pelas derrotas. Porque aprenderam. Porque aprendeu. Beleza, a gente validou, a gente sabe o que não funciona, a gente sabe aonde estão os erros, a gente corrige e no próximo a gente traz o resultado. Mas quando a gente acertou a mão, foi desproporcional assim, os resultados que a gente teve. Ou seja, teve uma comprovação de que as peças tinham se encaixado. E daí a gente não parou mais de crescer. Então, se a gente for descontar esse primeiro ano, que foi de muito aprendizado, na verdade foram 3 anos de acertar a mão até vender. Para ver o quanto realmente foi rápido. E assim, vender uma empresa auditada é uma coisa que eu acho que é legal desmistificar também. Conta aí, cara. Conta as entranhas aí do processo. É a comprovação de que você construiu uma coisa que tem muito valor. E que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, a comprar aquilo. Elas não estão comprando você, elas não estão comprando o teu resultado, elas estão comprando uma máquina que você construiu, que tem a possibilidade de trazer resultado futuro. Ninguém compra resultado passado. Nem presente. Nem presente. As pessoas compram a possibilidade de um resultado futuro e te pagam por isso. Sim. E a gente vai ter que explicar isso melhor, Robson. Tá. Porque eu sei quem é a galera que escuta o VDcast, né? Tem um monte de gente que não tem negócio digital e que quer criar. Legal. Sacou? Um monte de gente que está olhando como uma possibilidade. Tem uma galera que já vende, mas não passou ainda do ponto de não retorno. O cara está se experimentando. Igual você falou, essa parte de validar. O cara faz uma iniciativa, faz outra, até encontrar a coisa que vai virar a chave para ele. E tem uma galera que já passou do ponto de não retorno, que já encontrou a coisa que ama e que está mandando ver e vive do seu negócio. O principal objetivo do negócio da pessoa é tirar os proventos para ela viver com a família dela, viver a vida dela. E tem uma minoria que é a galera dessa pegada empresarial, que tá montando uma empresa que mais interessada ela tá não na divisão de lucros ali, não na vida que ela pode ter a partir de explorar aquela empresa, mas num evento de liquidez fazer essa venda. E aí eu queria que você, que tem propriedade para falar disso, explicasse um pouco desse mergulho, dessa forma diferente de ver. Porque tem empresas que não são nem lucrativas, mas que tem valuation bilionário. E como pode, se a gente tá numa pegada olhando a empresa pro lucro, porque o cara tem que tirar os proventos dele ali para viver. No Mastermásio tem empresa que faturou 400 milhões. E, cara, sem lucro, aí pergunta qual é a meta do ano que vem. De lucro, 0. Mas como assim? Então parece que tá enxugando gelo, né? Conta um pouco da diferença de percepção, porque é um outro jogo. Você tem que encarar com outras regras. Sim. Porque senão uma coisa que parece uma vitória é um fracasso e uma coisa que parece um fracasso é uma vitória. Se você puder, tipo, a raiz aí, a coisa básica da coisa, essa ideia do o que é o valor, o que é o lance do equity nisso e principalmente essa pegada da antecipação de possível resultado futuro. Legal, muito legal. Eu acredito que a nossa cabeça ela é muito voltada para pensar no valor que a gente está entregando e naquilo que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Agora. Isso. E a gente acredita que o valor do nosso negócio está ali. É como se a gente acreditasse que o valor do McDonald's está no hambúrguer que ele vende. O valor do McDonald's não está no hambúrguer. Se tivesse, a hamburgueria que tem aqui embaixo teria o mesmo valor, porque ela também vende hambúrguer. E às vezes melhor. Às vezes até melhor. Quase sempre. Sim. Beleza. Por que o McDonald's vale mais? O valor... Deixa eu tentar trazer um outro conceito. O que tem mais valor? Um copo de suco de laranja ou o espremedor? Uau. A empresa ela precisa ser o espremedor, ela tem que ser construída como um espremedor. Uau. E a gente sempre valoriza mais o copo do suco de laranja, porque é o que a gente vê tangível, é o que a gente vê, é o que mostra resultado. E é onde a gente consegue mostrar resultado para os outros também, né? Olha a qualidade do hambúrguer que eu vendo, olha quantos hambúrgueres eu vendo. Mas o processo por trás da construção daquilo é muito mais valioso. Então, os processos do McDonald's são muito mais valiosos do que o resultado final daquilo que ele vende. Incrível. Por quê? Porque um investidor ele consegue comprar o espremedor e multiplicar e fazer quanto suco ele quiser. Se o processo estiver azeitado, se estiver tudo documentado. Exatamente. Se for um processo bem construído. E ele não quer suco, né? E ele nunca vai querer comprar o teu suco. E geralmente as pessoas acreditam que o valor está no suco. E elas vão tentar vender o suco para o investidor. O investidor não está interessado no suco. Uau. Eu acho que esse é o... talvez seja a melhor analogia. Assim. As empresas são máquinas. Elas são maiores do que o dono delas. Elas transcendem o dono delas.
Elas são organizações e entidades que têm vida própria, que têm as próprias regras, que têm o próprio funcionamento, que têm os próprios processos. A própria cultura. E que se você tirar o dono, ela precisa continuar funcionando exatamente igual. Tá. Então você tocou num ponto que... Eu sei o cara, cadê? O cara ali, ó, que tá em casa. Pô, começou a torcer o nariz. Porque grande parte de quem tá ouvindo a gente não consegue ver isso. Porque para eles a empresa é a manifestação deles no mundo. É a forma deles se autoexpressarem e que se tirar ele da empresa, cara, não tem nada ali. E eu vou até dividir um depoimento pessoal. Eu lembro quando, cara, a gente chegou a fazer 4 milhões no ano com 4 colaboradores. O que é um resultado super interessante, super enxuto, muito bacana. Mas, na altura, eu não sabia que eu tinha uma empresa, eu não via assim. Eu via como tem aqui o Vitor... E tenho 4 pessoas que essa aqui me ajuda, essa me ajuda, essa me ajuda e essa me ajuda. Eu não sabia nem que eles se falavam entre si. Então tinha umas coisas que eu pedia pra essa pessoa, outras eu pedia pra essa, outras pra essa, outras pra essa. E aí elas me atendiam. Tá entendendo? Então o que eu pensava? Era como se fosse sei lá, um médico. O médico que tem a secretária que recebe a pessoa, uma outra que agenda as coisas. Exemplo, tá? E pessoas mas mesmo o médico eu entendo hoje que é uma empresa, mas lá atrás eu não via assim, não via mesmo. Inclusive foi fazendo o programa do Marcelo Germano, o Empresa Autogerenciável, que eu comecei a entender isso. E olha que legal, ele me propôs exercícios básicos, simples, de conversa com essas pessoas. Eu lembro que eu marquei uma reunião, o cara ficou até com medo, porque achou que eu ia desligar ele. Porque em mais de ano que a gente estava junto, eu nunca tinha feito uma reunião com ele, eu tocava sempre pro WhatsApp. Aí eu falei, cara, preciso de uma reunião. Reunião? Aí o cara chegou todo apreensivo na ligação assim. Falei, cara, não, eu só quero te conhecer melhor, entender mais. Cara, eu nunca tinha feito uma reunião. Há mais de um ano trabalhando com a pessoa. 4 milhões de faturamento e nunca Surreal. tinha feito Zero uma reunião. Cara, o meu modelo de negócio, depois mudou. Quando eu passei a ter 20 colaboradores e 20 milhões de faturamento no ano, cara, mudou muita coisa. Entrou toda essa parte de processos e rotinas e tudo, mas lá atrás eu sempre fui muito na raça, entendeu? E eu sempre fui avesso à reunião. O meu negócio não era um negócio, era a minha autoexpressão no mundo. Igual quem tá escutando em casa tá ouvindo, né? E, cara, o meu valor sempre foi liberdade. Eu fui nômade, eu morei em hotel, acho que 8 anos. Eu viajei 50 países. Então, eu fazia isso sem a pretensão de criar um negócio. Eu fazia só a parte do... O Dean Jackson ele chama de self-milking cow, que é a vaquinha que se auto... como é que fala? Tira o leite dela mesmo, sacou? Então, eu sempre pensei dessa forma, uma prestação de serviço extremamente alavancada e que aquelas 4 pessoas me davam suporte. Depois eu descobri que elas tinham até um grupo do WhatsApp entre si sem mim e que ali eles tocavam uma empresa. Depois que eu passei por esse processo com o Marcelo Germano, inclusive tem episódio do Marcelo Germano, vou lembrar de no final colocar o link para vocês assistirem, foi aí que virou a chave para mim. Poxa, então eu tenho uma empresa. Então, quando você falou esse ponto, eu sei que quem tá em casa torceu o nariz, porque eu, anos atrás, torci o nariz. Eu demorei para virar a chave e falar assim, nossa, então eu sou empresário? Eu lembro a primeira vez que no hotel botou lá profissão, eu botei empresário. Porque antes eu escrevia qualquer coisa. Uma vez eu cheguei no hotel e eu escrevi ninja. E aí a pessoa falou assim, o que tá escrito aqui, senhor? Eu falei, ninja. Ninja? Eu, ninja. Ela, tá. Aí discutir com o maluco? Não vai, né? Eu escrevia qualquer coisa ali. Hoje eu coloco empresário, mas foi um processo, né? Como é que foi pra você? Você já viu Muito desde legal. cedo por causa do pai? Como é que foi? Não, eu tive o mesmo desafio. Sério? Como eu tinha um background de programação e de publicidade, eu sempre colocava um dos dois. Ou era publicitário ou era programador, mas dificilmente eu colocava empresário. Uau. Eu acredito que é generalizado Que interessante, esse sintoma cara. aí. Que interessante. Vou A gente até não- fazer uma chamada pra galera que tá na internet. Pô. Hey, você que tá assistindo no YouTube ou tá ouvindo no, sei lá, Spotify ou qualquer outro lugar, cara, tira um print disso aqui, me marca. Se quiser, pode marcar o Robson também. Como é que é o seu arroba? robsonmarques._. robsonmarques._ embaixo. Assim embaixo. E eu sou o @Victor Damasio Oficial. Escreve pra mim dizendo que profissão que você coloca no hotel quando você faz o check-in. Eu quero saber. Marca lá e fala aí, vamos fazer um barulho porque eu quero conhecer você melhor. Manda ver, amigo. Eu tenho uma percepção a respeito disso, assim. Quero saber. Quando você decide ser médico, tem um diploma que valida aquilo. Quando você decide ser programador, tem um diploma que valida Total. aquilo. Quando você decide ser publicitário, tem um diploma que valida aquilo. Uhum. Não tem um diploma de empresário. Uau. Então, por falta de um papel, a gente se diminui. E a gente sente que a gente não está autorizado a estar naquela Uau. posição. Mesmo a gente trabalhando, fazendo aquilo, construindo as empresas, Sim. tendo resultado Sim. e mostrando que aquela é a nossa habilidade. E é uma habilidade como qualquer outra.
Não é uma... Eu acho que tem uma outra coisa aí também. Existe uma crença de que ser empresário é comprar alguns produtos, abrir uma porta de um comércio, começar a vender, ou criar um produto na internet e começar a vender. E não é só isso. Mas pode começar assim, de fato. Pode começar sim. Você pode começar na tentativa e erro. Mas você vai ter que estudar. E Cedo ou tarde, né? Cedo ou tarde você Ou vai vai ter que morrer estudar. cedo. Vai desaparecer ou vai desistir. Porque você não teve essa percepção de que é uma jornada de aprendizado como em qualquer outra profissão. E que geralmente leva o mesmo tempo. Não leva menos que 4 anos para você começar a se tornar um bom empresário. Você vai ter que estudar igual. E tem as disciplinas, tem os assuntos. Você vai ter que aprender finanças, vai ter que aprender contabilidade, vai ter que aprender RH, lidar com pessoas, vai ter que aprender processos, vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a fazer marketing, vai ter que aprender a entregar e a cuidar do cliente. Tudo isso faz parte do escopo do aprendizado de um empresário. É uma faculdade como qualquer outra, só não tem um diploma. Uau. Então eu vou corrigir, na minha visão. Não é uma faculdade como qualquer outra. É uma faculdade muito mais desafiadora que qualquer outra. É desafiador. Porque, cara, primeiro porque não é linear. Sacou? E segundo que não tem os professores prontos pra te dar um monte de matériazinha. Cara, é um rolê, né? A gente tem que buscar o próximo passo e contratar consultoria, mentoria, grupos, master pra ajudar. Cara, não tem... Tipo, o cara que quer ser advogado, ele tem as opções, ele se inscreve ali e vai. Mas pro cara ser empresário não é linear, não é a mesma coisa, né? Não, é porque ele tem que buscar as matérias, ele tem que montar o programa dele, ele tem que construir a estrutura da jornada de aprendizado dele. Isso. E é por isso, eu acho, que é a profissão mais difícil do mundo. Mais arriscada do mundo, mais desafiadora do mundo e, ao mesmo tempo, a mais recompensadora do mundo. Tanto em matéria de fulfillment emocional, né, de preenchimento e completude emocional, quanto de resultado. Não existe nenhuma atividade no mundo que remunera mais do que ser empresa, né? Sim, criar eu empresas concordo. e E vender. está totalmente relacionado com o risco que você corre. Com certeza. É o que é que outra coisa separa. que as pessoas também não têm concepção. Fala disso aí, cara. Fala mais. Ensina a gente aí, cara. Só para amarrar a questão ali da mentalidade Tá. da audiência. Que eu acho que, assim, ó, é possível você encher um copo de suco de laranja espremendo na mão? É possível. E é isso que a gente faz. A gente vai colhendo as laranjas, espremendo, fazendo suco e vendendo. Sim. Mas o que é melhor, espremer as laranjas na mão ou construir uma máquina? Uma máquina. O equity está nisso, em construir uma máquina e não se contentar só em espremer as laranjas. Você espreme as laranjas para validar o processo. Mas a partir do momento que você validou, você precisa construir uma máquina. Uau. Só que isso, como a gente está falando, envolve muito risco, né? Sim. É extremamente arriscado. E quanto mais você sobe, maior é o risco. Aí que eu entendo por que eles comparam com subir o Everest. E realmente é muito parecido. Primeiro porque envolve preparação. Segundo porque você pode morrer. E segundo porque você pode morrer. É isso. Literalmente. E não é você. E aí que é bom você separar você da sua empresa. É a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica. É tipo um avatar do videogame, né? Exatamente. E ela é maior que você. Uma coisa que eu sempre falava pro meu time. Que assim, às vezes a empresa ela evolui mais rápido do que a gente como profissional. É natural. Quando isso acontece, algumas pessoas são mandadas embora. Porque elas não conseguiram acompanhar a velocidade de evolução da empresa. É super natural. E o que eu deixava claro para eles é que eu não estava fora disso. Porque a empresa podia crescer mais rápido do que eu poderia absorver como CEO. Inclusive, é muito comum a gente ver de founders, porque são perfis diferentes, né? Uma coisa é você ter um perfil construtor. Outra coisa é você ter o perfil da pessoa que organiza, coloca eficiência e mantém. E o meu perfil é o do construtor. Eu sou um empreendedor. O cara que gosta de pegar do zero, entender o problema e construir a solução. E depois você tem as pessoas que são mais de mercado até, né? Os executivos de mercado, que eles têm uma habilidade maior em pegar aquilo que foi construído e manter. E aplicar eficiência naquilo. Geralmente, quando você vai para um IPO, por exemplo, onde você abre capital e tudo que você faz dentro da tua empresa fica aberto para o mercado todo, é um jogo muito mais difícil. Todas as tuas decisões vão ser expostas. E aí, geralmente, para o empreendedor isso é muito difícil. Então, ali, para mim, já estava claro que era um momento onde eu não ia assumir a partir dali, se a gente chegasse nesse ponto. Ah, então você já via o momento em que você sairia da operação. Sim. Por conhecer o meu perfil, por conta de autoconhecimento. Por conhecer o meu perfil, eu sabia que ali ia passar a ser um movimento que não ia ser legal para mim, não ia ser Porque agradável. o desconforto necessário, inerente desse momento, não seria adequado, não seria algo que você queria viver. Começava a desalinhar dos meus valores e do meu perfil. Animal, cara. Mas que era necessário para a empresa, por isso que a empresa é maior do que eu. Uau, e como é que foi viver isso, cara? E meio que desapegar, tem muito a ver com isso, de let go, deixar ir, né? Desapegar, né? Tem. Eu achava que eu não ia sofrer. Mas eu descobri que o luto é inevitável.
E aí a minha leitura sobre isso é que a gente tem um problema muito grande em ter uma identidade clara, em saber quem a gente é. E geralmente a gente se define pela nossa profissão. Uhum. E a gente acredita que a nossa profissão é a nossa identidade. Eu sou médico. Isso é quem eu sou. Uhum. E você não é médico. Você está médico, você trabalha como médico. É como você gera valor para o mundo, mas não é quem você é. Uhum. E eu era o Robson, CEO da Rocket City, fundador, que tinha feito toda a jornada de construção do zero até um M&A. E aí, quando eu saí da operação, eu falei, e agora quem eu sou? Robson. Robson. Parece que não é o bastante nem o suficiente, né? Exato. Só que é, né? Com certeza é. Meu valor não está naquilo que eu fazia. Meu valor está em quem eu sou. E eu sou muito mais do que aquilo. Nesse momento, cara, ó, se você não estiver aplaudindo em casa, você é louco, tá bom? Bate palma aí pra você, como se estivesse batendo palma pra você do futuro aí. Cara, muito massa poder ter essa percepção, porque é muito fácil a gente simplesmente se enganar. Muito. Se enganar. Eu lembro que eu tava no evento do Tony Robbins, inclusive foi no evento que eu conheci a minha esposa, e lá tava o Felipe Suri, que depois foi mentorado meu. Ele trabalhava na televisão, repórter e tal, e a gente tava lá naquele processo de imersão, desenvolvimento pessoal. E aí eu conheci ele ali, eu não vejo TV, então eu não conhecia ele. Todo mundo conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Aí eu virei e falei assim, e aí, o que você faz? Porque essa é a pergunta quando tá se apresentando, né? Aí ele olhou pra mim, com os olhos brilhando assim, ele tava em êxtase do evento, né? Eu vivo. Foi a resposta dele, sacou? Só que quando ele respondeu aquilo ali, ele respondeu de uma forma tão bonita, cara, e eu pude sentir aquilo ali. E aí eu vi o quanto que essa pergunta, o que você faz, é pequena, né? Incrível. Incrível. É exatamente isso. A nossa vida ela é muito maior do que qualquer coisa que a gente faça dentro dela. É exatamente isso. Uau. E a gente tem que absorver isso e aceitar isso, né? Que massa. Mas é desafiador. Tá muito bom esse podcast de marketing, né? A gente aqui fala de marketing, né? Negócios digitais. Cara, eu gosto de mostrar para as pessoas que é sempre sobre vida, cara. Nunca foi sobre negócio. Com certeza é. Bom. E para mim o grande desafio veio depois disso, depois da saída da operação. Como é que foi, cara? O que eu vou fazer agora? E aí a primeira coisa que me veio na mente foi, poxa, eu já tive toda essa jornada, não só dos acertos, mas dos fracassos que vieram antes dele. Uhum. A melhor coisa que eu posso fazer agora é ajudar outras empresas a atravessarem a mesma jornada. Uhum. Eu vou ser mentor. Olha que ideia boa essa. Essa é uma ideia muito boa. E foi aí que eu te mandei a mensagem. Falei, Vitor, preciso de você. Que massa. Isso foi quando, cara? Foi em 2022, comecinho de 2022. Tá, e a gente tá gravando esse episódio aqui em fevereiro de 2024, né? Isso. Então, 2 anos aí se passaram, né? 2 anos. Show. E vai ao ar, eu não sei quando é que vai ao ar, tá? Então, se é março, em breve aqui, em 2024. Mas só pra quem tá ouvindo saber a linha do tempo. E aí, como é que foi de lá pra cá nesses 2 anos? Legal. E aí, me conectei contigo, fiz o Vida de Mentor. E eu já tinha algumas pessoas que me pediam para dar mentoria, né? Algumas pessoas que falavam, poxa, porque já admiravam, já reconheciam você, né? Isso, porque já tinham visto o resultado. Uhum. E queriam ter acesso ao que tinha trazido esse resultado, né? Uhum. E ali em 2022 eu peguei 4 mentorados. 4 pessoas para mentorar. Mas era despretensioso. Para mim ainda era um processo de transição. Uhum. Você estava se entendendo também. Eu estava me entendendo. Como mentor. Exatamente. Não era a minha definição do que eu ia fazer dali para frente. Uhum. Era muito mais eu preciso descobrir o que vai acontecer daqui para frente. Uhum. E comecei a ajudar essas pessoas. E teve uma questão em específico, uma pergunta em específico, que começou a martelar na minha cabeça e passou a ser a minha obsessão, a partir dali, encontrar a resposta para ela. Que é o que faz algumas empresas terem tanto resultado e outras não. Uhum. Aonde está o desafio? Sendo que, muitas vezes, elas usam as mesmas táticas, elas estão atuando nos mesmos mercados, elas estão oferecendo as mesmas soluções. Uhum. Às vezes até elas contratam os mesmos profissionais, mas não têm os mesmos resultados. Uhum. E eu queria entender isso. E aí eu comecei a mapear tudo que a gente tinha feito. Tudo que eu tinha feito antes daquele projeto. Tudo que tinha dado certo, o que tinha dado errado. E comecei a mapear nos meus clientes todos os desafios que eles tinham, o que dava certo e o que dava errado. Porque a minha obsessão era responder essa pergunta. E nunca é fácil responder uma pergunta como essa. Se fosse, já estava aí para todo mundo usar, né, o resultado. Mas eu entendi uma coisa. Essa é a minha percepção. E é como eu estou vendo hoje. Quando meu pai começou a empreender, ele teve muito desafio nos 4 primeiros anos. Ele fabricou bolsa, ele fabricou lingerie, ele fabricou sapatilha, ele vendeu pão de queijo.
Até que em algum momento... Ainda bem que tu falou do pão de queijo, cara. Vou te falar, posso falar uma coisa? Sério mesmo? Pode. Você falou da jornada com o pai. Eu não sei se alguém que tá ouvindo aí pescou. Eu fico muito presente porque tá falando. Você tinha falado da bolsa. E aí você falou, e cara, às vezes ele tava lá no chão de fábrica fazendo alimento. Aí eu, alimento, bolsa? Eu vou deixar, vai que eu ouvi errado alguma coisa. Mas agora eu entendi. Então era... Foram várias tava tentativas. falando do momento do pão de queijo, né? Então, exatamente. cara, você resolveu um problema que eu tava desde o começo do episódio, cara. Eu não parei pra clarificar. Depois que você falou dos salgadinhos, eu achei que você tinha confundido com a sua história ali. Mas então o pai fez os alimentos também, né? Cara, obrigado, cara. Porque eu tava muito bolado. Tipo, cara, que história é essa? Porque no começo você falou alimento. Em algum momento, ou eu ouvi errado, mas tá, pão de queijo. Agora eu entendi. Foram várias tentativas diferentes. Foram vários negócios que ele foi tentando, buscando solução, entendendo o que as pessoas queriam, entendendo o que dava mais certo, até que teve um clique ali e ele começou a dar muito certo. A gente parou de andar de Brasília Velha e começou a andar de Tempra Zero naquela época. Faz uma diferença. Faz uma diferença. Tempra Zero é importado naquela época, porque nem fabricava no Brasil ainda. Mas ali ele encontrou alguma coisa que foi o que trouxe resultado para o negócio dele. Quando eu sentei para conversar com o Helder, que já veio aqui no podcast e contou essa história, inclusive, né, em 2020 eu já estava no Plat. O Helder estava com um desafio para crescer e eu fui tomar um café com ele para tentar ajudar. Ou seja, o mentor entrou pra história, né? E o mentor já estava ali dentro, né? Sim, já existia. Já existia. E, enfim, a gente sentou, entendi o negócio dele, ele me explicou, analisei e ele tinha preparado um presente para me dar, que era meio que um resumo daquilo que ele entregava para os clientes. Sim. E ele me entregou. E naquela hora eu falei para ele, né? Eu falei, tá, mas você está tentando ensinar os teus clientes a investirem. Ele, sim. Mas os teus clientes têm o meu perfil. Sim. Eu não quero aprender a investir. Eu não quero estudar para investir. Você não quer eu já fiz espremedor de laranja, você quer laranja. Aqui eu quero a laranja. Cara. E aí eu falei, é exatamente isso que você tem que oferecer para os teus alunos. Ele fez essa virada e o negócio dele decolou. Surreal. E faturou muitos e muitos milhões. Faturou muitos e muitos milhões e está crescendo ainda. Animal. Galera, o Helder, ele é lá do Mastermásio também. E ele fez um episódio do VDcast. Eu quero que você assista também. Então, eu vou colocar aqui no final, se você estiver assistindo no YouTube, tá bom? Se você estiver no Spotify, é um convite para você ver no YouTube, porque no final eu boto o link dos episódios que tem relação com o que a gente compartilhou aqui. Ou procura aqui no Spotify para ouvir a história do Helder Jones, que é muito massa também. Muito boa. E ali também foi mais ou menos o mesmo processo. Ele encontrou um encaixe daquilo que ele oferecia com a demanda que o mercado tinha. Sim. E cara, deixa eu te interromper. Você vai poder seguir, mas é que tá muito forte isso aqui em mim. Aquele café, cara, gerou milhões pros dois lados, né? Gerou. Tipo, o café foi embora, né? Virou xixi de vocês. Mas o que vocês trocaram ali durante aquele café, aquilo mudou a história do Helder. Mas você não tinha percebido na altura, mas mudou a sua também, né? Mudou. Não tinha percebido na altura. Que café é esse, e acredito irmão? que a gente ainda não colheu todos os frutos. Claro que não. Mas foi justamente o insight daquele café que eu só fui retomar agora, nesse ano, que me fez entender aonde eu consigo realmente mover os ponteiros nas empresas que eu ajudo. Aonde que está o ponto onde eu tiro a empresa do resultado que ela tem para multiplicar aquilo que ela está construindo. Porque foi exatamente onde eu consegui mover os ponteiros na empresa do Rodrigo Giraldelli, que está lá no Mastermásio também. Sim. Do Jean Rodrigues, que está lá no Plat. Outro... Acho que isso pode cortar, né? Não, pode falar. Não tem erro não, cara. Tá Tá doido, cara. E se quiser, pode até deixar você falando que devia cortar. Porque por mim... Ou corta. O que você quer fazer? Não, só não precisa deixar eu falando, mas vamos lá. Não, Tu que manda. Pode falar. O que você quer que Vou fique? repetir. Porque aí já fala pro Romero ficar ligado na Beleza. edição. Então corta esse pedacinho do que eu falei agora, Não, eu vou faz repetir. de novo, do Rodrigo. Vai do Rodrigo, então. Então, eu ajudei o Rodrigo Giraldelli a ter resultado, que ele está lá no Mastermásio também. Sim. E ele multiplicou os resultados dele. E foi exatamente onde eu movi os ponteiros dele. O Jean Rodrigues, que hoje está lá no Plat 10+, foi exatamente onde eu ajudei ele a mover os ponteiros também. E aí eu consegui começar a entender aonde as empresas tinham os desafios. Porque tem padrão, né, cara? Porque tem padrão. Você começa a falar com as pessoas, as coisas vão saltando nos olhos, né? Tem muito padrão. E eu entendi que o desafio estava no encaixe. Porque não é um jogo unilateral. E a gente, como empresário, muitas vezes, a gente acha que o resultado vem da nossa estratégia, da nossa tática, do nosso trabalho duro, daquilo que a gente faz. E não é. Isso é só metade da operação, da equação. Uhum. O resultado vem quando a gente entende exatamente quais são as demandas do mercado, como esse mercado se move, e a gente organiza as peças do nosso negócio para se encaixar. Uhum.
com esse mercado. É quando esse encaixe acontece que as empresas multiplicam o resultado. Que o negócio desponta. Que foi o que aconteceu no final do primeiro ano da Rocket City, que foi o que aconteceu com meu pai, que foi o que aconteceu com o Helder, com o Rodrigo, com o Jean, e o que vem acontecendo com os clientes que eu estou atendendo agora também. Que massa, cara. É ajustar as peças para encaixar com o mercado. Então eu comecei a falar que vender não é difícil. Difícil é empurrar para os outros uma coisa que não encaixa. E que o cara não quer, né? Ele não quer. Ou porque não está do jeito que ele precisa, ou porque não tem valor para ele naquele momento, não está no momento dele, ou porque ele realmente não tem o perfil. Então são várias peças, não é uma peça só. Mas todas essas peças têm que se encaixar com as peças do mercado. Uhum. Se não se encaixa, o negócio não tem resultado. E o mercado está em constante movimento. Então não é um encaixe que você encontra uma vez só e pode ficar tranquilo pro resto da sua vida. Não é, certamente não é. O mercado ele vai se movendo e o teu encaixe tem que acompanhar esse movimento. Né? As maiores provas disso são a Kodak, que saiu do mercado, a Nokia, que saiu do mercado. Elas não quiseram aceitar que a demanda do mercado tinha mudado. Blockbuster. Não aceitaram que a demanda do mercado tinha mudado. Então, assim, você precisa acompanhar a demanda do mercado. Vai ser um trabalho constante de entender o teu cliente, entender qual é a urgência dele, entender o que trava ele na jornada para a solução e transformar tudo isso nas peças que o seu negócio precisa. A proposta de valor, a oferta, o produto, o atendimento, a entrega, o teu próprio branding. E aí você consegue encaixar os dois lados. Que animal. Agora, para quem está escutando, porque para mim é muito importante que quem está ouvindo o VDcast conheça uma pessoa brilhante, que é o seu caso, mas para mim é muito importante que eles saiam com algo para implementar, ações práticas, né? E muitos estão nesse momento de encaixe, né? E eu não sei, e como você falou, né? O encaixe ele não é linear, não é que uma vez encaixou e para sempre vai encaixar. Não. Então, muitos sabem que estão nesse momento de encontrar o encaixe, outros não perceberam ainda que o encaixe se foi e que eles precisam reencaixar. Se o negócio não está tendo resultado, o sintoma está mostrando o que ele tem que fazer. É um bom indicador. É um bom indicador. E como que o cara muda? Para onde que ele tem que olhar? O que que tem de prático? Nesses padrões que você observou, com esses clientes que você pôde trabalhar, qual é o 80-20 da coisa, cara? Qual é qual é a parte do seu método que dá para compartilhar num curto VDcast? Legal. Eu acho que antes do método, fala da mentalidade, porque as coisas sempre começam nas lentes que a gente tem do mundo. Então, assim, tem que derrubar o ego, se colocar nos sapatos do cliente e entender que você não é o teu cliente. E que você precisa oferecer aquilo que o teu cliente quer e não aquilo que massageia o teu ego. Eu ouvi esses dias um exemplo muito bom. De assim, o musicista clássico, ele quer tocar violino e quer que as pessoas gostem. E ele quer viver disso. Mas dificilmente ele consegue ganhar bem. Porque as pessoas querem sertanejo e funk. E ele precisa atender a demanda do mercado. Se ele for uma empresa, né, principalmente. Se ele for uma empresa, ele existe para atender uma demanda do mercado. E não para empurrar uma demanda para o mercado. Tá. Então ele precisa entender que ele não é o cliente dele. Se ele fosse o cliente dele estaria empreendendo. Estaria construindo uma empresa. Só o fato do cliente dele não estar construindo uma empresa já mostra que o cliente dele não é ele. Mesmo que tenha as mesmas dores em alguns lugares específicos da vida. Feito de outra coisa. É feito de outra coisa. Tem outras expectativas, ele busca outras coisas, ele tem outros desejos que não são os dele, que não são iguais aos dele. Nem todo mundo Uma coisa engraçada, assim. Não, isso aqui é meio delicado. Corta. Eita! Não, sério? Eu ia falar de sobrepeso, deixa pra lá. Mas por quê? Irmão, não tem isso não. Você Não? fica à vontade? Eu fico. Vambora, irmão. Tá louco, cara. Vambora. Fica à vontade, cara. Tá, Como é que então, vai ser o gancho pra voltar, então? Tá. Você falou, quer ver uma coisa engraçada? Tá. Quer ver uma coisa engraçada? Eu sempre quis que todo mundo empreendesse. Esse era meu desejo gigantesco. O mundo inteiro. O mundo Encostou inteiro. em você. Oi, bom dia. Oi, quer empreender? Pra mim é o caminho pra você gerar valor pro mundo e não só ter resultado pra Extrair você. o maior suco de você, né? Não Exatamente. existe outro E gerar caminho. valor pros outros. E trazer valor e impacto pro mundo. Apesar de não ser pra todo mundo, né? Aí, isso que eu não aceitava. Pra mim era pra todo mundo. Mas eu entendi que não era. E aí eu tive que construir um negócio pra falar de carreira. E ajudar as pessoas a se empregarem. O que é o totalmente oposto. oposto da visão daquilo que eu queria pregar. Mas tá tudo bem, porque é o que elas buscam. E ao longo dessa jornada eu fui entendendo isso. E pra muitas pessoas é parte da jornada, né? Para muitas pessoas é parte da jornada e para outras pessoas É o fim da jornada. É o que elas querem. Isso. E eu não posso obrigar as pessoas a quererem diferente daquilo que elas estão buscando. Eu posso mostrar que existe um caminho, mas nem sempre elas querem esse caminho.
por vários motivos. Às vezes elas querem outra. E tá tudo bem. E eu tive que começar a aceitar que tá tudo bem. Eu tô mais pesado bem mais pesado do que o ideal agora. Eu também. Apesar de ter eliminado 11 quilos em janeiro, ainda falta bastante. E tá na jornada, né? Sim, é só o começo. Mas em 2016 eu perdi 26 quilos. Forte, irmão, forte. E aí eu comecei a querer que todo mundo emagrecesse. Uau! O que você teve pra você e você gostou? Eu queria que todo mundo tivesse. Uau! E aí eu fui conversar com a minha prima, que também estava acima do peso, e com o marido dela. Comecei a falar, pô, mas vocês deviam fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ela virou pra mim e falou, mas eu gosto de comer. É o que eu gosto, e tá tudo bem. Uau! E ali começou a me moldar. Caiu a ficha. Caiu a ficha, é. Nem todo mundo quer o que eu quero. Tá tudo bem. Se é o que a pessoa quer, tá tudo bem. Só não pode ter desalinhamento de expectativa. Né? Você querer fazer uma coisa, mas tá trabalhando de formas que não vai te levar para aquele resultado. Essa é a única coisa que não pode. Para mim, a infelicidade vem disso. A infelicidade vem de você ter uma expectativa e não estar disposto a pagar o preço por aquilo. Quando você consegue alinhar a expectativa com aquilo que você está disposto a fazer, a felicidade vem. E tem a ver com congruência, né, cara? Congruência. E tem a ver com se conhecer também. Sim. Que eu acredito que um monte de gente simplesmente não olha para isso. A pessoa vai vivendo, né? Boa. Exatamente. Mas enfim, eu comecei a aceitar que as pessoas podiam querer o que elas quisessem. E eu precisava atender elas naquilo que elas queriam, não naquilo que eu queria. Então, se a pessoa quer uma carreira mais promissora, eu vou ajudar ela a ter uma carreira mais promissora. E não vou mais falar de empreendedorismo para ela. Uau, irmão. E foi isso que eu aceitei. Nossa, então, isso é forte, isso é muito forte. Então, o que eu acredito é isso, assim, ó, não basta você conhecer o seu cliente. Você precisa aceitar que o que ele quer não é a mesma coisa que você. Isso é animal. E é tão... Quando fala é simples, né? Mas, cara, não é simples pra quem tá vivendo, né? Eu vou dividir duas coisas, cara, quanto a isso. A primeira é que eu já mentorei muitas pessoas no nicho de concurso público. É um nicho que eu já ajudei muita gente. E o que talvez uma galera não saiba, e se não sabe, vai ver os primeiros episódios lá do BDcast aqui. Eu sou um cara que busquei concurso público, cara. No começo da minha carreira, no direito, eu já sabia que eu queria empreender. E aí eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pagar R$25 no autoresponder. Eu não tinha dinheiro para pagar 50, acho que dólares na época. Dólar e real era a mesma coisa, né? No lance lá de hospedagem, para hospedar o site, irmão. E nisso eu atrasei mais de um ano pra poder começar meu negócio. Mais de um ano. Porque eu estudava as coisas, só que eu não tinha ferramenta, irmão. Não tinha básico para poder cadastrar o e-mail, né? Eu não tinha. E eu tinha um plano. Meu plano era, eu vou estudar, porque eu sou inteligente, e vou passar. Mas olha que louco, eu nunca quis ser juiz ou promotor, nenhum desses cargos tops, né? Tidos como tops das carreiras, né? Eu queria ser analista, cara. Eu queria ser algo que ganhava 5 mil, 7 mil, porque na minha cabeça, eu ganhando 5 mil, 7 mil, eu ia ter dinheiro para comprar ferramenta, eu ia poder registrar o domínio lá que eu queria, e aí eu ia conseguir empreender, cara. E aí eu estudava para concurso e graças a Deus eu não passei. Então eu sofri mais do que poderia ali no começo, ali mais do que se eu tivesse já o cargo, né? Mas, cara, sei lá como é que Deus ia escrever essa história, né? Porque talvez eu tivesse passado. Se eu tivesse passado, eu tivesse me acomodado naquilo ali, ou crescido ali dentro e tal. E, cara, nada de errado. Principalmente, cada um quer uma coisa, né? Principalmente pra quem quer viver isso e tem vocação e nasceu pra isso e se completa fazendo isso e ama isso. Nada de errado. O cara seguir carreira ali, mas... Cara, hoje me conhecendo, eu sei o quanto que eu posso ser mais, né? Pra mim. Na minha régua, né? Do que é importante pra mim. Então... Esse mundo do concurso público, cara, o que eu vejo? O cara é advogado. Advogado é mais raro, mas normalmente o cara é juiz ou procurador, sacou? E ele começa a ajudar as pessoas a passarem concurso. E aí ele é o professor. Enquanto ele faz 5 mil, 10 mil a mais, ele continua sendo professor. Ele continua sendo o, sei lá, juiz e professor. E isso faz parte da identidade dele ali. Só que quando ele começa a fazer milhão... Cara, ele não é mais o juiz e professor. Ele continua sendo juiz e professor, mas vem um papel novo de empresário. E o papel novo de empresário, ele é difícil de ser dividido com qualquer outra coisa. Quando o cara vem nesse espaço e ele abre mão do ego e de tudo mais e abraça mais isso, cara, o lado juiz vai diminuindo e o lado professor também. Os donos de maiores cursos que existem de concurso público, para concurso público, direito, qualquer coisa assim, cara... Tem um momento marco na carreira dele quando ele deixa de ser o professor do curso, contrata professores melhores e cresce absurdo e nem dá mais aula.
E aí rola uma crise de identidade nesse processo também, né? Mas assim, muitos desses caras se desconectam e param de performar. Por quê? Eles vendiam um sonho. Você quer passar? Você quer ser juiz como eu? Você quer ser procurador como eu? E fala com brilho no olho, porque isso é quem ele é, e ele ama, e ele vive essa coisa. Só que com o passar do tempo, quando ele fala, você quer ser juiz como eu? E a parte dele que é juiz é a parte mais apagada dentro dele. É a parte mais incongruente dentro dele, porque ele sabe que o que ele é empresário. Então ele tá vendendo o sonho de ser concursado, que hoje é algo que não serve mais pra ele, cara. É tipo você vender um carro velho que nem é seu mais. E aí não tem tesão, não tem paixão, não tem verdade ali, perde a verdade. E sabe como eu recuperei alguns desses caras? Como? Com uma conversa. Falando, cara, eu entendo que hoje você não tem nenhuma admiração mais pelo funcionalismo público, mas se hoje você é um empresário multimilionário, será que você conseguiria ter chegado aqui sem ter passado por esse passo? Então, eu faço ele se reapaixonar pela jornada, mostrando que o que ele está gerando para o cliente dele pode ser um caminho para o empreender depois, e que muitas pessoas não querem empreender e que aquilo ali é o fim. O sonho dele é ser juiz, é ser promotor, bem. E tá tudo bem. Só que eu tenho que fazer esse cara olhar para aquela transformação anterior dele com tesão, porque senão ele não consegue brilhar o olho para vender. E venda é transferência de emoção, cara. Tem que transferir confiança ali. Se ele não confia naquilo ali, como é que ele vai vender um troço que ele não acredita mais? E que não realiza mais ele? Cara, essa curva é muito comum no curso para concurso. Qualquer pessoa que ensina técnica de ensino, memorização, qualquer pessoa que viveu isso, o avatar transformado que passou no concurso, começa a ensinar, ele cresce, faz milhões, ele se identifica mais com o empresário, aqui ele cai porque fica perdido. A não ser que ele entre nessa mentalidade nova e aí ele consegue prosperar de novo. É isso, ele tem que entender que não é sobre ele, é sobre o cliente dele. E não importa o que ele sente, o que importa é o que tem valor para o cliente dele. Ele pode ajudar, ele pode oferecer, então ofereça. E se o que o teu cliente quer é sertanejo e você acha que música clássica é melhor, não importa o que você acha. Se você quiser empreender e crescer. Se você quiser construir um negócio, o seu lugar no mundo é o lugar de gerar valor para os outros. E gerar valor para os outros é aquilo que tem valor para os outros. Não tem jeito. Não para você. A não ser que o cara seja um músico e ele quer se satisfazer e ele quer fazer a arte dele. Aí é outra pegada. E tá tudo bem. Eu só quero que a galera que tá em casa não confunda. Claro, não. A gente está falando de construir aqui um espremedor de suco. E vender. Exatamente. Se ele quiser continuar espremendo a laranja na mão, porque é aquilo que dá prazer para ele, tá tudo bem também. Beleza, fazer o melhor suco do mundo, tá tudo, sem processo, tá tudo bem. Agora, outro ponto também de entender que as pessoas são diferentes, cara, é o desafio que eu tô vivendo hoje no meu time. Eu nunca dei uma palestra paga, sabia? É uma coisa que eu tô dividindo aqui. Que legal. Eu nunca fiz isso. Eu palestro pros meus clientes mais próximos. A galera do Mastermind, sempre que me convida, eu palestrei de graça, sacou? E... cara, eu sei que isso é uma coisa legal. Eu já palestrei para milhares de pessoas. E eu sou bom fazendo esse troço. Muito. Então por que eu não vou nas empresas? E eu já tive várias propostas. Cara, eu não vou porque eu não acredito que eu vou fazer bem para os funcionários daquela empresa. Por quê? Porque eu não sirvo para falar com o funcionário, cara. Porque esse ponto... acho que nesse episódio a gente tá falando muito da diferença da forma de pensar do empreendedor e do trabalhador. Sei lá como é que se chama isso. E, cara... Eu sempre tive a impressão de que se eu fosse palestrar para os funcionários de uma empresa, metade ia pedir demissão no dia seguinte, entendeu? Só que a coisa começa a ficar mais complicada quando eu tô falando da minha empresa. Então, depois eu entendi que aquela minha coisa de não fazer reunião tinha a ver com eu simplesmente não entender essas pessoas. Sacou? E legal. Quando meu time foi crescendo, a gente começou a fazer reunião anual e agora semestral, presencial, cara. E foi horrível para mim. Essa é a verdade, porque eles estavam na sala lá em U. O que eu entendi? Cara, uma vez eu fui em Fortaleza, numa churrascaria, e eu fui num horário um pouco diferente, assim, tipo almoço tarde, sabe? E grande parte dos garçons estavam sentados numa mesa almoçando. Era uma mesa mais distante, sabe? Mas eu reparei que os garçons que estavam trabalhando serviam aqueles garçons que estavam sentados comendo. E aí eu chamei o dono para reconhecer ele por aquilo. E aí sabe o que o dono falou? O garçom precisa ser servido para ele saber como servir corretamente. Ele tem que ser cuidado para ele saber cuidar. E aí, porque vários restaurantes, cara, o garçom come uma outra comida lá dentro, na quentinha, sentado no chão, uns negócios esquisitos. Lá não, eles sentam na mesa e eles comem a mesma carne que vem pro cliente e vem para eles, o que deveria ser normal depois que você pensa, mas não é a realidade da maioria dos lugares.
Tudo bem? E, cara, eles eram servidos no espeto, não era um PFzão, eles eram servidos igual. A experiência completa. A experiência completa. E aquilo ali tem a ver com a cultura que ele estava criando ali. Eu falei, cara, que loucura, que parada incrível. Como que eu quero que meu time ofereça algo premium se eles nunca viveram a experiência de algo premium? E aí eu pensei, cara, vou fazer a reunião do time no mesmo lugar que eu faço o Mastermind. Eu vou colocar eles em U, que é como a gente faz com o Mastermind. Eu vou fazer os presentes, eu vou cuidar deles como eu cuido dos meus clientes. Muito bom. A teoria foi ótima, né? Agora, quanto à prática. Irmão, eu cheguei lá, fiquei desesperado. Porque tinha uma distância, um abismo gigantesco entre eu e eles. Por quê? Porque eu não sou feito da mesma coisa que eles. Exatamente. Não sou. O que é valor pra mim não é valor pra eles. O que me ajuda atrapalha eles. O que ajuda eles me atrapalha. Cara, é um outro animal. É um outro ser. O empreendedor é diferente de um empregado. De um trabalhador, de um colaborador. E cara, ainda é desafiador isso pra mim. Da primeira vez, cara, foi muito difícil. Muito difícil. E eu olhava e falava, nossa, essas pessoas, entre aspas, né, me servem, né? Servem a minha empresa, cuidam dos meus clientes, eles estão fazendo algo por mim. Eles abrem mão de 8 horas por dia pra minha visão, pro meu sonho. Tipo, o que eles estão fazendo aqui? Vai embora, vai viver o seu sonho. Porque a minha vontade era virar pra eles e falar, vaza. Sacou? Vai empreender, pô. É minha vontade, entendeu? Isso aqui, pô. Eu coço pra isso também. Cara, porque... Mas o problema é que eles estão vivendo o sonho deles. Isso! Só que porque eles são feitos de algo totalmente distinto, é difícil ter empatia, perceber. Sacou? E eu tenho case. Cara, o Léo Alvarenga, do Mastermind, fatura milhões no Coisa de Fotógrafa com a esposa dele. Cara, o Léo Alvarenga trabalhava pra mim. Ganhava R$2.500 por mês. Ele foi um dos 4 lá atrás. Legal, não sabia. É. E, cara, de repente ele foi crescendo. Olha que coisa esquisita. Eu pagava R$2.500 pra ele por mês. E ele, numa altura lá, pagou a mentoria. Ele era colaborador e cliente ao mesmo tempo. E aí foi muito louco, porque ele me atendia e aí eu atendia ele. E aí chegou uma hora que ele tava me atendendo pior. E eu tava atendendo ele melhor. E aí ele fez os 100 mil e tal. E aí chegou um momento que ele tava me dando balão, me dando volta, tipo... E aí eu via, pô, esse cara não tá performando igual. E eu não tô incomodado. Porque eu quero que ele voe. Sacou? Aí a gente teve aquela conversa esquisita, né? De tipo... Eu conversei com ele e, cara, ficou evidente que ele, naquele momento, tinha que parar de trabalhar comigo. Claro. E seguir o sonho dele e tal. E eu acho isso uma vitória. Sacou? Ah, mas eu perdi lá o braço direito. Irmão, que isso, cara? Eu ganhei um parceiro de jornada pra vida. Sacou? Então, eu nunca impedi a galera de empreender. Eu já vivi coisas bizarras nesse mercado de gente ter medo do cara da empresa sair e empreender. Cara, eu, ao contrário, eu incentivo fortemente, cara. Cara, a Regis fez 7 dígitos ano passado, irmão. Sensacional. Não sei se eu podia falar ou não, vou até perguntar pra ela, senão eu corto aqui. Eu quero que as pessoas prosperem, sacou? E não existe forma de prosperar melhor do que empreender. Na minha empresa, hoje, tem mais oportunidade do que nunca. Eu tô entendendo esse formato e tô criando formas da pessoa ser melhor remunerada e crescer carreira ali dentro, porque tem gente que não quer empreender. Não serve para empreender, fica desesperado só imaginar nisso. Então a minha empresa pode ser um espaço para eu cuidar dessas pessoas num outro formato. Agora, sabe o que eu tô fazendo? Eu ainda nem compartilhei isso no Mastermind. Eu continuo não servindo para fazer reunião. Porque eu acho esquisito. Aí sabe o que eu fiz? Eu criei uma mentoria para os líderes da minha empresa. Só os líderes, a cada 15 dias. Igual a minha mentoria. É o mesmo framework. Sensacional, cara. Igual. E aí eu não me sinto fazendo reunião com o time, eu não me sinto liderando ninguém. É uma mentoria, cara. E aí eu tô conseguindo e tá gostoso. Pela primeira vez eu tô gostando dessa parada. Porque antes eu fugia disso. Qualquer obrigação como empresário, pô, não quero não. Terceirizava, delegava, não queria não. E, cara, tá sendo muito gostoso. A melhor isso. coisa que você tá fazendo por você e por eles, né? Certeza. E pela empresa também. Muito bom, cara. Gostei disso daí. Porque formar liderança é sempre um desafio dentro das empresas. Super desafiador. E esse parece ser um formato que faz muito sentido. Pra mim, sim. E é a forma que eu sou melhor pago, né? Porque quando eu mentoro você e você faz seus milhões, eu não ganho nada disso não, entendeu? Agora, se eu mentoro eles e a empresa cresce, eu ganho também. Eles multiplicam o teu resultado. Então, cara, tá sendo uma virada de chave aqui disruptiva dos últimos meses pra mim. Muito bom. Sensacional. De verdade. Mas uma dica prática agora, para as pessoas poderem encontrar um encaixe delas. Quero! Depois que ela assumiu essa mentalidade e entendeu que o que ela tá fazendo não é para ela, é pro mundo, é para o mercado, e o mercado tem vontade própria e ela tem que atender essas vontades, a primeira coisa que ela precisa conseguir mapear
É se aquilo que ela está oferecendo para o cliente dela é uma prioridade. E ela tem que separar aquilo que é crítico daquilo que é aspiracional. Vou dar um exemplo. Vamos botar em português seres humanos normais. Vou dar um exemplo. A Rocket City começou vendendo empreendedorismo para programadores. A gente construiu uma audiência muito grande e muito legal baseado nisso. A gente fazia lançamentos relevantes baseado nisso. E não vendia nada. Porque era aspiracional. Todos eles tinham desejo de empreender. Todos eles tinham desejo de ter aquilo. Mas não era a coisa mais importante na vida deles naquele momento. Não tinha um encaixe. Para ter um encaixe, tem que ser urgência, tem que ser prioridade. Quanto maior for a prioridade daquela dor, para a solução daquela dor na vida da pessoa, mais resultado a empresa vai ter. Se ela estiver atendendo aquela demanda. Então ela precisa mapear isso. Por que é tão difícil vender hobby no nosso mercado? Eu não sei se você concorda com isso, mas é a percepção que eu tenho. Porque hobby nunca é uma prioridade. Hobby é sempre alguma coisa que você vai fazer quando sobra tempo, porque você acha legal, mas não porque você precisa. E necessidade não necessariamente tem a ver com se vestir, comer, não é nada disso, né? As pessoas assinam Netflix e não cancelam, porque entretenimento também é uma necessidade. Sim. Então, e é uma prioridade. O que eu mais quero fazer no final do dia, quando eu chego do trabalho, não eu. Agora eu tô me colocando no lugar do mercado. Avatar, né? Porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas me colocando no lugar do mercado, o que eu mais quero fazer quando eu desligar chego... o cérebro. É desligar o cérebro. E o botão do... E o jeito mais... do Netflix desliga o cérebro. A melhor solução é a Netflix. Incrível, assim. Não é... A Disney Plus oferece a mesma coisa. A Amazon Prime oferece a mesma coisa. Por que a Netflix está num lugar onde parece que é uma solução melhor? Porque está em todos os ingredientes, em todas as peças. Está no to-do, está no jeito como você apresenta, o que eu vejo primeiro. Às vezes, o que eu quero é o scrolling para procurar um filme. Que vale mais do que ver o filme. Vale mais do que ver o filme. Cê é louco. É Se pegar eu e minha esposa. E, cara, a gente vê Netflix. A gente vê. Inclusive, eu tenho várias recomendações para você. Boa. Só que a gente, se tiver um tracking, e eu acho que os caras têm. Tem. Deve claro ter. Que tem. E eu acredito que eu já passei mais tempo zapeando ali do que vendo a mesma coisa. Sim. Não, eu tô exagerando, porque tem as séries que eu vou e vejo tudo. E aí isso desequilibra, mas. Cara, porque tem duas formas de ver Netflix. Uma é ver um troço que você tá vendo. E a outra é o esvaziar o cérebro e ficar. Cara, zapeando tem um valor tremendo, irmão. Gigantesco. Faz parte da solução. É importante, cara. Faz parte da solução, exatamente. Quem tá vendo aí no YouTube, me diz se não é verdade esse troço. Eita, igual o YouTube, cara. Tem coisas que eu assisto. Mas, cara, eu passo um grande tempo da minha vida naquela aba inicial, clicando com Alt e abrindo infinitas tabs, como é que fala isso? Abas. Guias. Guias também. Como é que é? Não tem um nome. Abas, pode ser. Abas. Que eu nunca verei. Só que eu tenho dezenas abertas, porque eu fiz uma curadoria. Aí se eu quero ver, se eu não quero... Eu tenho sempre dezenas. Alguém é que nem eu, cara, comenta lá no Instagram pra eu saber. Eu tenho dezenas de abas abertas na esperança, na expectativa. Num prazer atrasado ali. Porque em algum momento que eu precisar de algum relax, alguma coisa, eu sei que eu posso clicar em qualquer uma ali que vai dar bom, irmão. Que já porque tá eu cuidei antes, já tenho a curadoria. Cara, que coisa, né, cara? Só eu que sou Muito assim? Bom. Não, eu Acho também que sou. não, né? Eu comecei a ficar tão maluco com isso que eu comecei a separar em janelas. Então tem janelas com dezenas de abas. Claro, guitarra. Aí vídeos de guitarra que eu posso ver a qualquer momento que eu sei que vai clicar e vai dar bom. Empreendedorismo. Cara, é assim também, cara. Que loucura, cara. Somos tão diferentes, né? Somos tão únicos, hein? Enquanto seres humanos. Nunca, né? A gente só acha que a gente tá nesse lugar de ser animal, único. Né? Mas os comportamentos, as vontades, os desejos, as necessidades são sempre os mesmos. Por isso que é nisso que o empreendedor tem que ir. Entender o que te satisfaz. É o scrolling? É isso que eu tenho que te dar. É isso que eu tenho que te dar. Tem uma história da PayPal que quando eles lançaram no Palm Top, eles foram apresentar para o mercado. E era transação instantânea. Isso não era comum, principalmente fora do Brasil. Porque no Brasil os bancos já são muito evoluídos tecnologicamente, mas lá fora não. E aí foram apresentar o PayPal fazendo a transferência de um Palm Top para o outro. E aí ele clicou aqui, pum, e fez a transferência. De dinheiro, de verdade. Ninguém aplaudiu, ninguém achou legal, ninguém gostou. As pessoas ficaram com medo de usar, não funcionou. Eles foram entender que existe uma sensação de segurança na pessoa, que precisa ter um loading aqui primeiro, para ela sentir que existe uma operação acontecendo. Meu Deus. E ele teve que atrasar a transação 2, 3 segundos,
para a pessoa Meu sentir que Deus. existiu a passagem para outro lugar. E aí colocaram loading, porque era uma necessidade humana de se sentir seguro no meio da transação. Então a gente tem que entender o nosso E cliente. o lance de ter dado certo ou não, né? Exatamente. Ah, deu certo. Exatamente. Mas Meu não Deus. pode ter dado certo se foi tão rápido assim. Será que foi mesmo? Você Será cria uma que dúvida. deu certo? Que doideira, irmão. É como a gente funciona. Assim, a gente tentava vender empreendedorismo para os programadores. Quando a gente entendeu que o que eles estavam buscando era carreira, a gente começou a oferecer carreira para eles. E a gente eliminou todo o resto. E aí Matou a linha do empreendedorismo? Matou. Uau. Matou. Foco total em carreira. E o que acontece? Na nossa cabeça, no começo era, se eu quero ensinar programação, por que eu não vou falar com todos os programadores, independente do que eles querem? Por que eu vou limitar em falar só com quem quer carreira? Parece que eu estou eliminando meu próprio ganho, né? Parece que eu estou reduzindo as minhas possibilidades de resultado. Só que nunca é assim, é sempre contraintuitivo. Quando você foca num único mercado, quando você foca em atender uma única demanda, você consegue construir uma solução tão boa para aquela demanda que os seus resultados se multiplicam. E a gente descobriu uma coisa ainda quando a gente focou em empregabilidade. Porque na nossa percepção a gente ia falar só com os programadores que estavam buscando construir carreira. Mas quando a gente começou a colocar o dedo em empregabilidade, a gente descobriu que do outro lado daquela cortina existia um mercado muito maior que estava em busca de uma oportunidade de emprego. Então o que é maior? A quantidade de pessoas que querem um emprego ou a quantidade de pessoas que programam? Uau. Então o nosso mercado multiplicou de tamanho. Porque tinha gente que não programava, mas Ainda. queria um emprego e olhou a Rocket City como um caminho para não programar, mas sim ter um emprego. Sim. E parte do processo era programar, mas estava resolvido ali. Exatamente. Uau, Elas hein? começaram a ver como uma possibilidade de carreira. Pô, não é mais só engenharia ou medicina ou direito. Porque a gente começou a mostrar para o mercado que tecnologia era uma carreira tão promissora quanto, que pagava tão bem quanto. Uau. E claro que não é para todo mundo. Mas às vezes a pessoa tinha o perfil, mas não tinha consciência. E aí a gente demais, começou a cara. atrair muito mais gente. Então é isso, assim, a gente tem que ter essa clareza de que às vezes é contraintuitivo. Mas existe fundamento. E o que funciona melhor é você mirar em um único problema, numa única urgência, para ser a melhor solução para aquilo. E eu gosto de pensar assim, pô, será que o Itaú não poderia ter supermercado, aeroporto, construir estrada? Pô, os caras têm dinheiro infinito, recurso infinito, gente infinita, talento infinito. Por que eles focam em fazer banco? Conquistar a Normandia, né? Existe motivo para isso. O foco deles é ser o melhor banco. A hora que eles perderem o foco disso, eles ficam para trás. Eles têm que estar sempre dando o próximo passo porque o encaixe é móvel. E eles têm que continuar buscando. Se eles se distraírem aqui e forem tentar resolver outro problema, eles perdem o jogo. Então é ser a melhor solução para um problema específico. E aí o caminho para isso é entender a urgência da pessoa, entender se aquilo é uma prioridade para ela. E nunca vai ser uma prioridade para todo mundo. Vai depender não só do perfil da pessoa, mas do momento dela. Então é entender o perfil do teu cliente ideal, entender em que momento da jornada ele está e quais são as urgências que ele tem naquele momento. Você entendeu a urgência? Tenta entender se a tua proposta de valor está conectada com essa urgência. Essa é a primeira peça que tem que encaixar. E se não encaixar, é só mudar. Se não encaixar, é só mudar. E você pode mudar dos dois lados. É um jogo de dois lados. Porque você pode não mudar o seu produto e trocar o público. Cara, se o meu produto não funciona para mães, então eu vou tentar em mulheres recém-casadas. Se o meu produto não funciona para quem está buscando emagrecer, eu vou tentar com fisiculturistas. Você pode trocar os dois lados. Uhum. Mas é entender isso, que é um jogo de dois lados. Não é unilateral. Você tem que ir ajustando e equilibrando os dois lados. Animal, cara. Rob, Isso. sua vontade é continuar conversando pra sempre, né? Cara, É sempre muito bom. Muito bom mesmo. E amigo, nesses... Quanto tempo que a gente tá junto? 2 anos? 2 anos. Quer dizer, desde o Plat, né? É, desde antes, 4 cara. anos. A gente se conhece há mais tempo, né? 4 Mas anos. que você fez o Vida de Mentor e depois o Mastermind foi 2000 e... 22, comecinho de 2022. Tá. E, cara, desse tempo que a gente tá junto de forma mais próxima, trabalhando, né? Profissionalmente. O que você viveu lá dentro, cara? Que dá pra trazer a luz das pessoas aqui? Legal. A primeira coisa é que ser um mentor me trouxe as respostas que eu estava buscando, né? Porque eu nunca teria Te realizou nesse ponto? Muito. Porque eu nunca teria descoberto as respostas para aquilo que eu estava buscando se não fosse em jogo. Se não fosse sendo mentor. Se não fosse em contato com as pessoas que tinham os Não desafios. é na preparação, né? Não é Não no é na talvez, preparação. não é no antes, não é pensando. É vivendo, é mentorando É mesmo. caminhando, nunca é no plano.
É caminhando, é mentorando. E mentorando, porque uma coisa foram os desafios que eu passei. Outra coisa é eu pegar várias outras empresas e começar a ver que tem padrão. E começar a ver que os desafios delas são iguais. E começar a entender melhor aonde eu entrego mais resultado. Porque a empresa é uma coisa complexa. Tem várias coisas que você pode mover para ajustar e trazer mais eficiência e mais resultado. Mas é impossível tocar em todas. E aí eu fui conseguindo entender aonde eu toco que realmente move os ponteiros. E isso foi importante para mim. Porque eu estava sem chão, né? Sem identidade. Sim, estava no momento de transição, né? Momento de transição. E eu precisava saber quais eram os próximos passos. E não necessariamente eu via mentoria ou consultoria, ou até mesmo ajudar outras empresas como um caminho óbvio de próximos passos. Mas eu descobri que ali está a minha paixão, ali está onde eu consigo gerar valor, e é ali que eu vou buscar o meu encaixe. E aí ser um mentor me ajudou muito nisso. E aí, é claro, você me puxou rápido para o Mastermásio, né? Foi. Para não me deixar só também no plano e na construção, mas para ir além ali dos primeiros passos da mentoria e potencializar aquilo que eu estava construindo. E aí as próprias pessoas que eu conheci também no Mastermásio me ajudaram a evoluir isso, a construir. Lá no Mastermásio, no Vida de Mentor sou eu, né? Mas no Mastermásio não sou eu. São as pessoas, né? De alguma certa forma eu desenhei aquilo ali para a galera se ajudar. Né? É o ambiente. E eu acho que o ambiente é maior que as pessoas também. Porque, como eu já falei contigo, é um ambiente onde as pessoas podem não só falar dos resultados que elas têm. É um ambiente aberto para falar dos desafios que elas têm também. E isso não é comum em grupos de empresários. Geralmente, o grupo de empresário é um palco, né? Onde você vem e apresenta só as partes boas. Só que são justamente por não ver as partes ruins que você nem consegue aplicar aquilo que você viu. Porque existem todos os contras junto com os prós, né? Existe todo um bastidor por trás daquilo que a gente apresenta quando a gente está no palco. E lá no Mastermásio não, existe espaço para a gente apresentar os dois lados da moeda, para falar das nossas dores, dos desafios, mas também para falar das nossas vitórias, conquistas, comemorar junto. Para mim é uma experiência sensacional tá lá. Que massa, eu fico feliz de ouvir isso, porque desde o início, e a gente está no 10º ano do grupo, desde o início eu desenhei o Mastermásio para ser um lugar não só para os cool kids, pros sei lá como é que eu falo isso. Os meninos legais? Os meninos legais, tipo... Os descolados. Não é um lugar não é um lugar para parecer bem, irmão. Não é. Porque a verdade é que independentemente do tamanho, eu falo isso desde o cara que fatura os primeiros milhões, lá o faturamento mínimo para entrar é 5 milhões, quem mais fatura 400 milhões. Cara, independentemente do quanto o cara está faturando, tem a parte boa e tem os desafios. Porque se não tivesse desafio, seria antinatural. E sim, existem grupos no mercado que é sobre você parecer bem. Que você não pode... Tem até uma frase do Caio Carneiro, né? Não sangre num tanque de tubarões. Sacou? E muitas vezes você está num lugar que você se sente, cara, impelido a esconder onde está doendo. E se você não mostra, você você elimina a sua chance de crescer. Então lá no Mastermásio, desde o primeiro momento, eu deixei claro que é um lugar sim de vencedores. Mas é onde o vencedor tira a armadura e a gente cuida das feridas também, muitas vezes. Boa. Porque é isso que a gente precisa, cara. Eu tô com membros ativos há 10 anos lá. E é irrazoável esperar ou imaginar que em 10 anos o cara não teve downside. Em 10 anos ele não passou por um momento sombrio. Sacou? E se lá não puder ser esse espaço em que você, num momento sombrio, se abre, onde que vai ser? Não existe. Porque é uma jornada solitária, né? Não dá para compartilhar com o time, muitas vezes não dá para compartilhar com o cônjuge. A esposa não entende, o marido não entende. Nem sempre ela tá junto, inserida na jornada. A minha esposa, em casa, ela me apoia em tudo que eu faço. E assim, eu só consigo fazer porque eu tenho ela do meu lado. Garantir uns pontos agora, hein, seu Robson? Aí, esposa, ó. Tem que garantir também. Mas ainda assim tem coisas que eu não consigo conversar com ela porque ela não está inserida no contexto, ela não está lá dentro do problema junto comigo. E aí não tem para onde levar. Não tinha. Eu fico feliz que o Mastermásio não é um tanque de tubarões, né? Não é. Pode sangrar à vontade, porque é quando a gente mostra o sangue que dá para curar as feridas. Eu acho que esse é o grande problema, assim. Os empresários que tentam não sangrar são justamente os que morrem. E morre calado. A galera morre em silêncio. As pessoas se encolhem. A gente passou por uma situação no grupo que um membro de muito destaque, não vou falar para não expor, né? Porque apesar da gente ser aberto lá e trocar, né? A gente tem o cone do silêncio. Lá pode. Mas a gente não divide com o mundo lá fora, né? E, poxa, o cara super
aberto, super disponível. No momento negro que ele passou na vida, no momento de dor mesmo ele tendo acesso a isso, a reação dele foi se retrair e se esconder, mesmo lá. E aí coube a mim bater na porta e falar, amigo, vamos, sabe? E aí, por causa do ambiente, se sentindo à vontade, começar a compartilhar e reerguer. Então, você uma vez falou isso, Robson, que muitas vezes, e para muitas pessoas, o Mastermind, ao invés de ser o pódio, que a galera tira foto... Cara, o nome mesmo não é sexy, né? Eu faço pra não ser algo sexy. Mas você falou do quanto que lá... Tipo, talvez por matéria de posicionamento não seja assim que eu quero que o mercado veja, mas como que pra muitas pessoas ali é um pit stop pra trocar o pneu e seguir. É um hospital, pô, muitas vezes. Porque é uma montanha-russa. E não é só uma vez que você vai precisar de um lugar pra abrir o teu coração e dizer que tá com desafio. Vai ser todo ano, várias vezes ao longo do ano. Assim como vão ter várias vitórias também. Ou não tá jogando pra vencer, né? Ou não tá jogando pra vencer. E aí não vai ser lá o lugar também. Mas pra quem tá jogando pra vencer, ele vai ter vitória e vai ter desafio. Ele vai ter vitória e vai ter derrota no meio do caminho também. Com a derrota vai vir o aprendizado. É valioso, mas é doído. E aí ele tem um grupo que ele pode compartilhar que ajuda ele a se reerguer muito mais rápido. Eu acho que a gente, como empresário, a gente se acha muito autossuficiente, né? É uma das características que a gente acaba carregando. E é por isso que eu acho que a gente acaba não compartilhando tanto. Mas, de novo, assim, a nossa empresa é sempre uma entidade à parte. E se a gente não está num ambiente como esse, a gente pode cair e levar o nosso negócio junto, quando não precisaria. Então, é muito bom estar lá, cara. É muito bom. Que massa. E eu acho que por causa disso, é por causa das pessoas? Sim. É por causa do líder? Sim. Mas é maior do que isso. É por causa do espremedor de laranja que foi construído ali. Boa, amigo. E me diz uma coisa, onde que as pessoas podem seguir você, saber mais sobre você, seguir acompanhando você, saber das suas imersões, saber do seu método? Legal. Acho que o melhor lugar é no perfil da Outfox Oficial. É lá que eu vou começar a falar mais sobre o método. Não tem underscore. Menos complexo. Tá, então como é que escreve? Fala aí. O-U-T tá. F-O-X. Fox. Outfox. Outfox Oficial. Oficial. Legal. Instagram. No Instagram é o lugar, né? No Instagram, isso. Começa por lá. Tá bom. Que massa. E, amigo, 5 anos pra frente, onde é que você se vê? Daqui 5 anos eu me vejo com... Jogando tênis melhor, né? Muito melhor. A gente nem falou disso, né? Eu podia apresentar o Robson assim, né, cara? Como mentor de estratégia, encontrar o fit no mercado e meu parceiro de tênis agora. Boa. E tá muito bom, tá muito bacana. Tá massa mesmo. Acho que a gente pode ter um próximo episódio só das sacadas do tênis, né? Legal. No caso, sacada é meio que literal, né? Nesse cara. Sempre vem o trocadilho. Inevitável, né? Mas fala aí, 5 anos pra frente. Legal, daqui 5 anos eu me vejo com um negócio próspero, onde eu tenho uma rede de consultores que me ajudam a entregar esse método para outras empresas. Massa. E onde eu tenho uma plataforma, uma tecnologia que entrega a base desse método para esses consultores poderem atender, ou esses mentores poderem atender as empresas. Uau. Então, é uma rede... É um ecossistema, né? É um ecossistema, uma rede de mentores, consultores que usam tecnologia para poder entregar. Que animal, amigo. Eu vejo isso, cara, no seu negócio. Animal. E você fez uma vez, você pode fazer de novo, porque você, mais do que fazer suco de laranja, você sabe fazer espremedor, amigo. Boa. Que massa. E Robson, uma última pergunta. Quando você posta lá no Outfox Oficial, nem todo mundo que segue vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Eu diria... tenha visão de longo prazo. Porque no curto prazo tem muitas coisas que funcionam, mas elas estão maquiadas, elas têm mais efeito colateral do que benefício, e tem muitas coisas que não funcionam, mas só porque ainda não é o momento. Quando você estica a tua visão e olha para o futuro e coloca a tua visão no longo prazo, tudo é possível. Que isso, se estivesse segurando o microfone, você podia soltar, né? Drop the mic. Robson, maravilhoso poder compartilhar com você, poder conhecer mais da sua trajetória. Eu aprendi coisas que eu não sabia sobre você. E obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de compartilhar aqui com a galera do VDcast, cara. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês e poder contar um pouco da história. Massa. E olha, se você estiver assistindo no YouTube, você vai poder clicar aqui e conhecer a história do Marcelo Germano e do Elder Jones, que foram 2 pessoas que a gente citou nesse episódio.
Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.